Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é de bate-papo e eu vim falar com vocês um assunto muito legal. Resolvi fazer com que isso virasse um assunto aqui no canal. Eu tenho um vídeo aqui no canal antigo, bem antigo, que eu falei sobre o assunto, eu vou deixar linkado aqui em cima, que é sobre a fala do bebê, né? Muita gente tem visto nos últimos vlogs o Bento super falante, super comunicativo, e algumas pessoas me pediram pra falar um pouco sobre o que eu acho disso, como é que foi o desenvolvimento da fala dos meninos e tudo mais, né? Então vamos lá. Bem, eu não sou fonoaudióloga, eu já consultei as crianças com fonoaudiólogo, a gente já conversou bastante sobre isso, eu andei lendo e pesquisando muito sobre isso, mas de fato eu não sou fonoaudióloga, não sou nenhuma especialista na área, então tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu passei, que eu vivi e que eu estudei, mas é super interessante que você, se pintar uma dúvida, procurar um fono, procurar o pediatra e ir atrás desses profissionais. Mas bem, aqui em casa eu tive fases diferentes, né? O Bento ainda tá nessa fase, mas o Bernardo e o Rodrigo, eles tiveram esse início da fala bem diferente. O Bernardo começou a falar mesmo algumas palavras que a gente conseguia entender, ele tinha por volta de 1 ano. Ele já falava mamãe, papai, quero, água, já apontava as coisas. Ele sempre foi muito assim, dinâmico e rápido, né? Ele começou a falar muito rápido. E por volta de 2 anos ele já falava absolutamente tudo, que foi quando o Rodrigo nasceu, ele já falava tudo, falava frases, a gente já conseguia entender absolutamente tudo que ele falava, né? E o Bernardo sempre foi uma criança que se comunicou bem, né? Então eu nunca tive esse problema com ele de achar que ele tava demorando pra falar. No caso do Rodrigo, o Rodrigo tá dentro do espectro autista, eu tenho vídeos aqui falando sobre isso, eu vou deixar a playlist linkada aqui em cima, tá? Se você quiser saber mais. Mas o Rodrigo demorou muito de falar, muito mesmo. Então assim, eu notava que quando ele tava por volta de 1 ano e meio, 1 ano e 4, ele ainda só fazia alguns sons com a boca e falava pouquíssima coisa. Tipo, dá e só, né? Ele ficava e apontava assim as coisas. Ele nem apontava, ele só ficava muito estressado e não falava nada. Então era muito difícil a gente entender o que ele tava falando. E aí, ao longo do tempo, ele foi falar mesmo com 2 anos e pouco. Na época a gente levou ele numa fono. A fono disse que provavelmente ele poderia ter algum atraso na fala, mas que se aparecer mais pra frente. E de fato a gente descobriu depois o espectro lá na frente, já com 4 anos. Eu contei tudo nesses vídeos, tá? E bem, o Bento tá com 1 ano e 3 meses. E ele já fala bastante coisa, então ele fala mamãe, ele fala papai, ele faz vários sinais, né? Então ele fala não com a cabeça, ele faz sim, ele aponta, a bola ele chama de bó, então assim, várias coisas ele... A Nina, né, a nossa gatinha, ele fala inha, algumas coisas eu vejo que ele já chama pelo nome, o B ele chama de B, então ele já chama algumas coisas pelo nome, mas ele não forma frase nem absolutamente nada. O lance aqui, as crianças de fato, né, começam esse processo de falar e de ter um vocabulário maior entre 12 e 18 meses, né? Porque quando eles realmente começam esse processo de falar mais, de se fazer entender. Isso não significa que a criança vai falar tudo certo, não significa que todas as palavras vão sair super corretamente. Significa que nessa fase é a fase que eles têm um desenvolvimento maior do vocabulário, né, das palavras. O que é bom a gente ficar de olho? Se a criança passou de 2 anos e ainda não fala, é bom você procurar um especialista e entender por que essa criança não tá falando, né? Porque assim, o sinal do espectro autista, você acha que isso foi um sinal que te fez perceber? Não, porque a gente foi descobrir só lá na frente, né, no caso do Rodrigo, mas o atraso na fala é só um dos sinais, né, de uma criança que pode estar dentro do espectro autista. Então, tem muitos outros sinais que tem que ser analisado. Mas, o que eu notei por aqui, né, aqui com o Bento principalmente, que foi coisa que eu fui lendo ao longo do tempo e percebi que podia ajudar bastante, né, com ele. Foi sempre ir falando com ele numa linguagem mais simples e direta, sabe? Eu nunca fui com nenhum dos 3 de falar com eles assim, ou então errar a palavra, trocar a palavra, sabe? Tipo assim, eu quero um abraço. Tipo, eu nunca fui de falar com eles assim. Eu sempre fui de falar com eles direito, né? Da forma como eu falo com outras pessoas. Claro que com mais carinho, no jeitinho da gente falar com o filho, mas sempre falei com eles. Então, assim, coisas que eu queria dividir com vocês que pra mim fizeram sentido no desenvolvimento da fala. Eu tenho visto isso acontecer com o Bento. Então, você estimular o seu bebê a falar, fale com ele, conversa,
sabe? Conversa mesmo, fala, interaja com a criança. Enquanto você tá brincando, você pega um brinquedo e fala, você quer brincar com esse carrinho? Você quer brincar com a bola? Né? Qualquer objeto que você for falar com a criança, mostrar pra ela, oferecer pra ela, nomeia esse objeto. Né? Então, você tá com um copo, você quer o copo, ou um garfo, uma colher, você quer a colher, a comida. Tipo, tenta não trocar essas palavras por palavras erradas, porque a criança acaba aprendendo assim e falando desse jeito também, né? Então essa foi uma das coisas que eu faço aqui, faço aqui, e notei que toda vez que a gente fala a palavra, o Bento lembra e sabe do que eu tô falando, né? Então, de falar desse jeito, de ter essa comunicação. Ler pra criança também é um ótimo exercício pra ensinar e ajudar na fala, né? Desenvolvimento da fala. Ler livros infantis, livros simples, são muito bons. Tomar cuidado com tela, tá? Celular, iPad, televisão. Essas telas até os 2 anos, elas podem dificultar um pouco esse processo de fala. Não vou entrar muito nesse assunto. Aqui em casa as crianças assistem televisão, o Bento assiste. Mas não é nada exagerado, ele não fica um tempão na frente da tela e tal. A gente interage, faz outras coisas, mas eu sei que pode ser muito prejudicial quando ela é em excesso, né? Principalmente sobre isso, então conversa com um fonoaudiólogo, pediatra sobre o assunto, tá? Bem, outra coisa que eu achei que ajudou muito o Bento nesse processo de falar é que a gente sempre coloca ele pra interagir, né, com a gente, na nossa conversa, ou quando ele tá com os irmãos. E eu percebo que toda vez que eu falo com ele alguma coisa que eu gostaria que ele fizesse, mesmo ele não me respondendo de volta, ele consegue entender aquela ação com o tempo, né? Então demonstra, faz também. Por exemplo, vocês viram nos últimos vlogs que quando eu falo pra ele assim, pega a fraldinha e joga no lixo, ele pega a fraldinha, vai lá no quarto e joga no lixo. Então ele sabe que eu tô pedindo pra ele pegar aquela fralda e jogar no lixo, ele consegue entender isso, né? Então algumas coisas ele pede, tipo comida, né? A gente chama a comida dele de papá. Eu falo, você quer papá? Mas a gente fala, ó, o almoço, o tomate, a banana, eu mostro pra ele as coisas, né? Então quando ele vê a gente mexendo na comida na cozinha, ele fala papá, papá, tipo, ele sabe, né? Então algumas ações, você vai nomeando as suas ações, né? Vai mostrando o que você tá fazendo, falando o que você tá fazendo, e a criança consegue depois entender e associar a fala à ação, né? Ou a fala ao objeto. Eu acho que isso ajuda muito. Então conversa muito com o bebê, bota ele pra ouvir música. Música também estimula uma área no cérebro onde a criança consegue desenvolver a fala com mais facilidade, né? Fique em alerta se você achar que a criança tá demorando muito, passou de 2 anos, ainda não se expressa, é uma criança que nem aponta pro que quer, não tem essa interação, sabe, maior, às vezes de olhar nos olhos, de ficar perto, de querer conversar. Então toma bastante cuidado. É diferente de uma criança que às vezes fica matracando assim um monte de coisas soltas, igual o Bento às vezes fica blá 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 blá. Tipo, a gente não entende o que ele tá falando, mas é diferente de não falar nada, né? É diferente de uma criança que fica em silêncio, que não fala praticamente nada, que era uma coisa que eu notava no Rodrigo nessa fase, com 1 ano e 2, 1 ano e 3. Ele não era de falar, né, essas palavras nem emboladas. E às vezes tem crianças que têm certos tipos de atraso na fala, mas não são autistas, não desenvolveram nenhum outro sintoma, né? E quanto mais cedo esse atraso na fala é diagnosticado, mais cedo as crianças começam a falar. É impressionante, assim. Porque, assim, a partir de 1 ano é quando eles têm uma extensão do vocabulário, né? Mas tem crianças que até antes disso, entre 8, 9, 10 meses, já começam com uma mamada, dadá, né? Com as sílabas, assim. É muito comum a gente ver. Então, estimula isso. Bastante brincadeira, música, nomeia os objetos, nomeia as suas ações, mostra o que a criança tá fazendo, fala com ela. A melhor maneira de ensinar uma criança a falar é você falando com ela também, né? Se fazendo entender. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos outros vídeos da semana passada. O YouTube apagou um vídeo meu passado, antes desse, falando que eu violei as diretrizes e tal. Acho que foi porque apareceu as crianças bastante. E vou tentar dar uma maneirada aí nas crianças, principalmente quando são os mais velhos. Eles encanam, sabe? Mais do que quando é o Bento. Então, não sei exatamente porque o YouTube tem essa política esquisita, mas o vídeo saiu do ar. Então, o assunto dinâmica com filhos de pais separados eu abordo num outro vlog que vai pro ar na semana que vem. A gente fala sobre isso de novo. Tá bom? Eu conto com a interação de vocês aqui mais uma vez nos comentários. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Não esquece de ativar as notificações, porque tem gente que não tá recebendo.
Deixa seu comentário aqui pra mim, conta pra mim como é que foi aí, como é que seu bebê começou a falar, se teve algum atraso ou não, o que você anda fazendo e pensando sobre isso. Vídeos aqui de segunda a sexta, depois das 7 da noite, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.